Pace e bene. Oggi vorrei dedicare questa puntata ad una storia della Bibbia. Paz e bem. Hoje quero dedicar este programa à história da Bíblia. Penso que todos conhecem a história da queda de Adão e Eva. Quando alguém conta esta história, apresenta de seguinte modo: Adão e Eva desobedeceram. Pegaram o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus ficou irritado contra eles e mandou eles saírem do jardim. É a consequência daquela desobediência e daquele pecado. Del loro peccato. Non è esattamente così. Perché? Não é exatamente assim. Por quê? Porque, ao fim deste texto, Deus faz uma reflexão e diz: Eis que o homem, quanto ao conhecimento do bem e do mal, se tornou como um de nós. Agora é preciso que ele não estenda a mão para se apoderar também do fruto da árvore da vida, e comendo dele, viva para sempre. Simbolo di vita eterna. Questo albero apparirà di nuovo. Sempre recordamos que a árvore da vida é símbolo da vida eterna. Esta árvore aparecerá de novo só no fim do livro do Apocalipse, onde está escrito: Felizes os que lavam as suas vestes, para terem direito à árvore da vida. Deus faz esta reflexão, preocupado que o homem não estenda sua mão e coma do fruto da árvore da vida. Com'è rimasto Satana? Allora cosa Dio fa? Crea la morte. Em outras palavras, Deus não quer que o homem permaneça nesta situação de pecado para sempre, como Satanás. O que faz Deus? Cria a morte. Expulsa este homem do jardim do Éden, usando as nossas palavras, lhe dá a possibilidade de fazer penitência. E depois, com a morte corporal, lhe dá a possibilidade de retornar ao jardim do Éden, ao paraíso. Porém, podemos nos perguntar, ok, mas no livro da sabedoria está escrito que a morte entrou no mundo pela inveja do diabo. E então, por que dizemos que Deus inventou a morte como uma via para retornar a este jardim do Éden? Precisamos ler até o fim esta frase. Está escrito: Foi por inveja do diabo que a morte entrou no mundo, e experimentam-na os que a ele pertencem. Aqui não se trata da morte corporal, mas da morte espiritual, daquela que no livro do Apocalipse é chamada como segunda morte, como lemos no capítulo 20, versículo 14. Este lago de fogo é a segunda morte. Por isso vemos que esta história não é uma história da justiça de Deus, é uma história da misericórdia de Deus. Deus que na sua misericórdia encontrou a solução para salvar o homem. Podem se perguntar: por que não foi assim misericordioso com Satanás, representado na forma de serpente? Primeiro de tudo, Satanás é um puro espírito. O seu conhecimento da realidade espiritual é muito mais profunda. Isso é a primeira coisa. Depois veja que Adão e Eva foram desobedientes, porém não pela própria intenção, mas foram tentados, levados a pecar. A serpente os enganou. Il serpente li ha ingannato. Mentre Satana, se lui è stato disobbediente, è per la propria invenzione. Satanás foi desobediente pela própria invenção, por sua própria ideia. Ele foi desobediente porque ele quis. Saiu do seu coração. Ninguém o tentou. Ninguém o levou à desobediência. Foi ele que não quis servir a Deus. Isso é uma diferença enorme. Por isso Deus não trata do mesmo modo Satanás e o homem. Então vejamos que esta história é uma história da misericórdia de Deus. Deus procura salvar o homem, se podemos dizer, a qualquer custo. Porém, sempre deixa o homem livre. A salvação é uma realidade.
a mais importante para o homem. Porém, Deus, querendo salvar, sempre respeitará nossa liberdade. Devemos ser nós a combater na nossa vida pela salvação. Deus certamente virá com o seu auxílio. Porém, como diz Santo Agostinho, Deus não te salvará sem ti. Não podemos esperar que teremos a salvação sem o Dio nosso. non può salvarci senza di noi. Dunque non possiamo aspettare che otteneremo la salvezza senza